Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, para dizer que é uma bênção, uma alegria, e é mesmo. Podemos sentar, tá? Para não ficar sentado. E é uma alegria muito grande para mim, tá? Estar aqui mais uma vez e estudar a Bíblia junto com vocês, porque a escola bíblica, ela não é daqui para lá, é todos nós estamos aprendendo juntos. E um tema maravilhoso. Antes de a gente começar, o pastor Reginaldo, como todos sabem, ele está acompanhando a esposa dele. Ela esteve internada aí quase uma semana. E para minha surpresa, né, porque ele escondeu isso de mim, no sábado ela foi para o hospital de novo, só que ela foi lá para o Tijutrauma. E por conta dos dias que ela ficou internada, ela ficou com uma dor muito forte na coluna, teve que tomar intravenoso para poder, né, fazer alguma coisa, caminhar e tudo mais. E ele não comunicou isso para nós, para não nos deixar preocupados. Mas eu estou passando para vocês aqui porque ela tem passado por essas situações todas e é ele quem dá suporte para ela. Então, aí nesse caso, somos 3 pastores, não há necessidade nenhuma dele entrar no sacrifício, né? Podemos um ajudar o outro nesse momento. E coube a mim estar aqui hoje, não somente trazendo a Escola Bíblica Dominical, como também a mensagem logo a seguir. Amém, queridos? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Como todos sabem, estamos na sequência desse estudo espetacular. Meus irmãos, eu tenho sido muito edificado nessas EBDs, né, nos estudos que estamos fazendo sobre a Trindade. E há sempre muito questionamento em relação a isso. Eu vejo até alguns pastores em vídeo, falando que não há necessidade, porque se trata de um tema muito complexo. Meus queridos, tudo que está na palavra de Deus é para nós. Está revelado, está escrito. Não vai fazer com que você fique deduzindo as coisas, então é para você estudar. Está ali, é para nós aprendermos. Existe, como eu sempre falo, existe uma parte revelada sobre a doutrina da Trindade, do mistério da Trindade, que nós precisamos aprender, porque todo o projeto de salvação, todo ele é conduzido pela Trindade, pelas 3 pessoas, cada uma participando dentro do seu, digamos, seu métier. Isso é algo que eles mesmos, né, as 3 pessoas da Trindade, resolveram que deveria ser dessa maneira. Então, o Pai como o grande projetista, o idealizador desse projeto, o Filho como executor, e o Espírito Santo, que a partir do momento que Jesus sobe aos céus, a palavra de Deus é cumprida, né? E ele enviaria um outro Consolador. E esse outro Consolador é o Deus Espírito Santo, que nos acompanha, é o nosso companheiro, nosso amigo, é quem está ao nosso lado o tempo todo. E é ele que nos faz lembrar das promessas que o Senhor deixou para nós. É que na hora que nós estamos lá, caído no chão, lá, né, desanimado, é ele que nos anima. Então, existe um ministério espetacular, maravilhoso nessa pessoa da Trindade, que muitos de nós desconhecem. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Para isso, vamos para o texto áureo. Eu vou pedir para vocês lerem junto comigo, tá? João 14,16. Vamos lá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Jesus falando, ó, fiquem tranquilos, eu vou para o Pai, mas Ele enviará em meu nome um outro Consolador. E esse Consolador está com a igreja até os dias de hoje, vai continuar até o último dia. É a nossa segurança, está dentro de nós, habita nos nossos corações. É Ele que nos selou para aquele grande dia, que está cada dia mais perto, né? Tem pessoas que não estão vendo isso. Vamos ver a verdade prática juntos também? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino,
atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Amém. E agora a leitura bíblica, eu vou pedir para o nosso querido irmão Hermélio, João 14, a partir do verso 25. Amém. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém. Jesus nos traz aí, através do texto, uma explicação de que ele não ia deixar ninguém órfão. Nenhum de nós ficaríamos órfãos com a partida dele, muito pelo contrário. Tá? O Pai enviaria um outro Consolador que tomaria conta da igreja, que tomaria conta de nós. Palavra-chave, Espírito Santo. É o que nós vamos estudar hoje. Então, qual é o objetivo dessa lição, meus irmãos? Ela evidencia a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Então, sempre olhando nesse aspecto de que o Espírito Santo é uma pessoa distinta na Trindade, tá? Que tem vontade, que executa, que faz as coisas porque ele cumpre aquilo que ele determinou. Amém? Na pessoa de Deus. Então vamos falar lá, a pessoa do Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que ver é que o Espírito Santo é uma pessoa e parece óbvio demais, né? Mas claro que é uma pessoa, mas infelizmente, amados, não são todos que pensam assim. Eu já conheci uma pessoa que dizia que o Espírito Santo era a natureza de Deus, uma pessoa temente a Deus, sabe? Uma pessoa, enfim, eu sabia que era uma pessoa que cria no Senhor Jesus, mas na cabecinha dela, ela achava isso, que o Espírito Santo era era a natureza de Deus. E eu tentava explicar para ela isso, mas ela tinha isso na mente dela e comecei a respeitar o pensamento. Mas eu conheci muita gente dizendo também, tá, que o Espírito Santo é uma influência, é algo etéreo no espaço, né? Não tem necessariamente a característica de uma pessoa. Porém, nós somos bíblicos e nós vamos pelo que está escrito na Bíblia. O Espírito Santo não é uma força impessoal, nem é uma energia ou influência. Ele é o próprio Deus e exerce funções próprias de uma pessoa. Então nós precisamos ter isso em mente. Se somos bíblicos, nós aceitamos o que está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal, ou mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Isso está escrito no texto que acabamos de ler. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então essa lição vai discorrer sobre a pneumatologia, que na teologia é o estudo da pessoa do Espírito Santo, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e sua obra. Amém? Muitos confundem o Espírito Santo como mera força ou influência. A Bíblia, porém, apresenta como pessoa divina, com mente, presta atenção,
com mente, vontade e emoções. Influência não tem emoção. E ele age em nossa vida como consolador, ensinador. A Bíblia diz que ele é o nosso ensinador de justiça. É naquela hora que você está lá em comunhão com Deus, está lendo a palavra dele, e Deus começa a abrir à sua frente. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas ela é maravilhosa. Você está lendo a Bíblia e, de repente, aquele negócio descortina na tua frente de uma maneira tal que a gente fica pensando, meu Deus do céu, eu estou entendendo tudo que está aqui. É o Espírito Santo que está fazendo isso. Tá? Como a Bíblia é selada para aqueles que não temem a Deus, que não se importam, né, com Deus, para nós cristãos, para aqueles que amam a Deus, a Bíblia ela é descortinada pela pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos esclarece. Ele é o nosso ensinador, santificador. E reconhecer sua divindade, preste atenção nisso, reconhecer a sua divindade fortalece a nossa fé e nos leva a viver em plena dependência de sua ação. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, ele tem mente, ele tem consciência, o que comprova a sua racionalidade. Como eu falei, influência não age dessa maneira. Então vamos ver onde está escrito isso? Quem pode abrir lá? Romanos 8, 27. Vamos começar a agir. Romanos capítulo 8, verso 27. Quem achar pode ler. Amém. Diz do Espírito Santo: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Influência intercede por alguém? Não, claro que não. Tá? Então, além dele examinar os nossos corações, ele conhece a mente de Deus. É ele que arredonda a nossa oração. Muita gente não entende isso. Mas quando nós oramos, muitas das vezes oramos errado. Muitas das vezes fazemos uma oração meio torta. Vamos, num jogo de futebol, o Espírito Santo é aquele meio-campista, tá? Que recebe a bola e faz a distribuição de forma correta. Tá? E se nós ficamos na cara do gol, é porque é ele que nos coloca lá. Isso é para falar de uma maneira bem coloquial para nós entendermos. Porque a Bíblia diz que nós não oramos como convém, está escrito no texto. Nós não oramos como convém. Nós não temos a forma correta de falar com Deus. A gente chega de forma destrambelhado, né? igual na maneira que eu ando, meio desequilibrado, entende? Aí precisa de alguém pegar e segurar no ombro. Peraí, segura aqui. É assim, a gente chega meio estabanado na presença de Deus, nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dificuldade, e aí a gente começa a fazer uma oração toda torta, mas o Espírito Santo está ali, gente, do nosso ladinho, tá? Arredondando essa oração para que ela chegue da forma correta na presença do Pai. Lembre-se que Jesus ensinou a nós todos orarmos ao Pai, em nome dele. Mas tem a pessoa do Espírito Santo que burila essa oração. É o grande lapidador. Por isso que é o nosso companheiro. Amém? Quem pode ler Efésios 4:30? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele tem emoções. Nós podemos entristecê-lo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos vãos, errados. Ele é uma pessoa, irmãos, e é extremamente sensível. Extremamente sensível. A Bíblia diz, tá, que os olhos de Deus não podem contemplar pecado. E quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, entristecemos ele. Então, aquele peso que você sente no seu coração quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus, tá, é o Espírito Santo triste. E aí vem aquele sentimento dentro de nós pela tristeza que ele tem. Quando você se arrepende, pede perdão a Deus e busca a face dele, ele te perdoa e as coisas voltam todas ao normal.
Amém? Ele também é quem ensina e faz lembrar o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Vamos ver isso? Vamos lá, quem pode abrir no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse é outro ponto interessante. Com certeza deve ter sido a experiência de todos aqui. Às vezes você está num momento difícil, de luta, de dificuldade, e em determinado momento é instilado na tua mente um trecho da palavra. Um trecho da palavra. Né? Deixa eu dar até um exemplo aqui, recente, de um dia. Meu prédio foi invadido por assaltantes, né? E burlaram o nosso sistema de vigilância lá, entraram, enfim. E não vou mentir para vocês, eu sou humano, né? Eu tenho família, eu tenho uma mulher que estou apaixonado por ela, tenho meu netinho, minha filha que moram lá. E aí a gente, como homem da casa, isso é do homem, é da natureza masculina, é aquele negócio, vira um leão, tem que ficar na porta, e aí cadê que eu dormia? Cadê que eu conseguia fechar o olho? E a Isabel para Cleiton, você vai ter 2 missões amanhã, Cleiton, enfim. E aí, na mesma hora veio na minha mente assim, olha que coisa linda, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Isso veio, explodiu na minha mente, eu fui lá para o meu quartinho de oração lá, me ajoelhei, falei, pai, entendi o recado, vou dormir. E fui dormir. Irmãos, é o Espírito Santo. Percebem isso? Espírito Santo. É Ele que faz essas coisas com a gente. Um companheirão. Ele guia os crentes e sua função que exige, ele guia os crentes e essa função exige, né, entendimento e relacionamento. Aí eu vou ler esse texto aqui, João 16:13. João 16:13 diz assim, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Então, além de ele corroborar tudo aquilo que Jesus já nos ensinou e nos ensina todas as vezes que nós lemos, ele também nos anunciará as coisas que virão. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Isso tudo para caracterizar que o Espírito Santo é uma pessoa. Percebe? O texto diz assim, um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. É ele que faz a distribuição dos dons para a edificação do corpo da igreja. Ele fala com clareza, chama pessoas, designa tarefas, né, que são ações de uma pessoa divina. Lá em Atos 13:2 diz assim, e ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse, olha o texto, como é que ele fala, disse o Espírito Santo, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. O Espírito Santo chegou para aqueles que estavam ali em jejum e oração, falou assim, ó, separa Barnabé e Paulo. O Espírito Santo que fez isso. Portanto, meus irmãos, negar a pessoa do Espírito Santo é mutilar a Trindade. Entender o Espírito Santo de uma outra maneira que não seja ele é uma pessoa, é mutilar a Trindade. Porque ele é o grande responsável por esse momento da igreja agora. Amém? Vamos para frente. Como eu falei, ele é uma pessoa distinta da Trindade. Deus é um só em essência. Lembrando sempre, nós adoramos a divindade Deus, que é uma divindade composta por 3 pessoas, uma unidade composta. É uma unidade composta por 3 pessoas. Né? Subsistem 3 pessoas distintas,
uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. A pessoa do Espírito Santo é uma das pessoas que compõem essa unidade composta. Então, a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só, em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. 1 Pedro 1:2. Quem é que pode ler, por favor? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Isto. Eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Entenderam aqui? Eleitos segundo a presciência de Deus, através da santificação do Espírito para a obediência. Portanto, isso, embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai, porque ele tem a mesma essência, tá? Sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade, ou seja, ele cumpre um papel que foi designado por eles mesmos, tá? Na eternidade. Em Tito, capítulo 3, verso 5, nós lemos aqui, assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Então, essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias. Quando você tem uma compreensão correta dessa doutrina, que muitos nem se preocupam em entendê-la, tá? Você tem uma compreensão que te possibilita simplesmente refutar doutrinas falsas, né? Que ensina que o Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. Ou seja, o Pai, uma pessoa só, e ele se manifesta dessa forma, em três pessoas. O arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e também tem os pneumatômacos, que negavam a deidade ou a divindade de Deus. As Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando o seu papel distinto e sua missão específica. Tem que ficar muito claro que cada pessoa da Trindade, ela tem um papel dentro desse plano gigantesco da redenção, porque a coisa não começou e acabou na cruz. Ela continua. Ela continua, irmãos. Ela continua. Até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, nós estamos dentro desse projeto. Aliás, até a nossa glorificação, também ela está inclusa nesse projeto imenso da nossa redenção. E cada uma das pessoas da Trindade ocupa o seu papel dentro desse projeto. O texto em João capítulo 14, 26 fala isso, né? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha só, o Pai vai enviar em meu nome o Espírito Santo. Olha as três pessoas aí. Mas todas elas obedecendo o seu papel. Ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo que eu tenho vos dito. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Plenamente Deus. Não é influência, não é nada etéreo pelo espaço, sabe? O Espírito Santo é uma pessoa. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus, porque qual dos homens conhecem, presta atenção no que o texto está dizendo, porque qual dos homens conhecem as coisas do homem, senão o Espírito do homem? O nosso Espírito conhece as coisas relacionadas a nós, ok? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, se o Espírito de Deus não revelar, tá? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 10 a 11. Consolador prometido.
Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. É o nosso companheiro. Nós precisamos ter esse entendimento. Todo o nosso relacionamento com Deus é através da pessoa do Espírito Santo. É a pessoa que está ao nosso lado, no nosso dia a dia, nos nossos momentos de luta, dificuldade. Companheiro é isso, gente. Companheirismo é isso. É aquela pessoa que está presente em todos os momentos. É o nosso melhor amigo. É a única pessoa com quem nós podemos contar 100% das vezes. Em 100%, ele não falha. Ele está lá. Não tem dia, não tem hora, não tem momento, não tem tempo ruim para o Espírito Santo. Ele está com a gente o tempo todo. É o nosso divino companheiro. E, além de tudo, é o nosso consolador, porque é ele que nos encoraja e conforta. Está no meio de uma luta, está no meio de uma dificuldade, não sabe o que vai fazer. Amanhã minha vida termina. Bom, eu sou o grande autor dessa frase. Amanhã minha vida termina. Não tem mais jeito. Sabe? O Espírito Santo é aquele que encoraja e conforta. É aquele que cuida da sua vida. É o meu ajudador, o seu ajudador e o nosso advogado também. O texto em João 14,16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A promessa é para sempre. Acabou. Nunca mais ele vai te deixar. E a palavra consolador, a tradução no grego, do grego, da palavra parácletos, né? Ou paracletos, tanto faz, ela significa que é aquele que encoraja e conforta. É o nosso ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, quem intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo parácletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Onde estão esses textos, Cleito? São alguns, então nós não vamos ler por causa do tempo. Está em João 14, 16 e 26, eu vou falar porque vai ficar registrado no vídeo. Tá? João 15, 26, João 16, 7 e a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Porque Jesus, enquanto em vida aqui nesta terra, ele trabalhava também no sentido de consolar. Né? Quantas pessoas chegavam aflitas, desesperadas, sem saber o que fazer. Pais que vinham, meu filho se joga no fogo, se joga na água, toda hora eu tenho que estar atento para salvar ele. Jesus, faz alguma coisa, porque os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Se lembram dessa passagem, quando ele desce do Monte da Transfiguração? O desespero desse pai, o que Jesus fez? Só falou. E aquele menino foi restaurado. Então, Jesus está dizendo, o Espírito Santo é da mesma natureza. Faz a mesma coisa. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar abandonados. E essa é a grande lição de hoje para todos nós. Nós não estamos largados. Nós não estamos abandonados. Às vezes, as circunstâncias nos forçam a pensar que estamos abandonados. Eu falo isso por mim. Às vezes a gente acha que está tudo acabado, não tem mais jeito, mas é mentira. É mentira. Deus não falha, ele não mente. Se ele falou que é para sempre e ponto final. Não tem discussão. O meu sentimento é o que menos importa nessa hora. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Agora vamos olhar aqui a sinopse. Sinopse é um resumão do que nós vimos até agora. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. E agora, meus amados, vamos para a parte 2, né, dessa lição do dia de hoje, que vamos falar sobre a divindade da pessoa do Espírito Santo. Amém? Aí, é claro que muitos, ou a maioria de nós, nunca vimos esse debate, né, que no meio acadêmico já se arrastava por séculos,
do filioque. Aí ele chama debate do filioque, que significa o quê? O filho vem do pai, ou o Espírito Santo vem do pai ou vem do filho? Ou vem dos dois? Então esse debate sempre aconteceu, tá? Mas o fato é que filioque significa e o filho. Vem do pai e vem do filho também, é enviado pelo filho. Reafirmar que o Espírito Santo procede do pai e do filho, meus irmãos, é o que a Bíblia nos mostra, tá? Então a expressão latina filioque significa e do filho, foi inserida no credo niceno-constantinopolita para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. E onde está isso, Cleiton? João 15, 26 de novo, tá? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ok, irmãos? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Olha, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui eu vou fazer uma pausa aqui, importante. Ó. Eu vi um pastor muito conhecido, né? Não vou citar o nome dele, fazendo distinção entre o Espírito de Cristo e o Espírito Santo. Fazendo distinção entre as duas coisas. Sabe? Então, isso é perigoso, porque não existe nada na Bíblia que corrobora esse tipo de afirmação. Tá? No texto sagrado, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a qual Espírito que está se referindo? Ao Espírito Santo. Porque esse Espírito foi enviado pelo Filho também. Tá? Mas na concepção desse pastor de internet, ele não vê dessa maneira e ele ensina errado. Vocês estão entendendo por que nós precisamos, irmãos, entender determinadas coisas na Bíblia para não cairmos nesses engodos? E tem muitos por aí, sutis. E você vê isso, ouve esse tipo de coisa de pessoas que aparentemente são pessoas, né? Oh, se ele falou, está certo. O cara não lê a Bíblia. Se lê a Bíblia, ele não cai nesse engodo. Tá? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Está em Gálatas 4:6. Então a Bíblia está repleta de textos reafirmando que o Espírito Santo foi enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Então não tem essa, não, esse Espírito de Cristo aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem tudo a ver, porque a Bíblia diz assim. Então, esse debate, gente, ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos, lá no ano 381 depois de Cristo. Após confirmar que o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, tá? Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado. Por isso que nós adoramos ao Deus Trino, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, os atributos divinos do Espírito Santo. Atributos exclusivos da divindade. Onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Como eu falei, e como as Escrituras ensinam para nós, é a mesma essência. Não tem ninguém menor do que o outro. Tá? Todos eles gozam da mesma essência. Amém? Isso tem que ficar muito claro. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo. Tais como onisciência, onipotência, e aí vamos ver, a onipotência, por exemplo, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas, está em Lucas 1:15, Romanos 15:19, eu estou dando os textos, porque vão ficar gravados, vocês leem lá depois. Onisciência, não existe nada além de seu conhecimento, Atos 5, 3 e 4, capítulo 5, versos 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Onipresença. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Davi, Salmo 139. Se eu for lá para o Sheol,
tu está lá também. Se eu tomar as asas da alvorada e for lá para a extremidade da terra, tu está lá também. Não tem como nos escondermos da presença do Espírito Santo. Salmo 139, versos de 7 a 10. E eternidade, irmãos. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Se lembra? Quem se lembra aí de Gênesis capítulo 1? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. Ficava lá na criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco evidências da deidade do Espírito Santo. Quando fala-se deidade, estamos falando da divindade. Então, o Espírito Santo, ele é divino, ele é Deus. Essas características, eles são inerentes e não foram agregadas e nem conferidas. Ninguém conferiu esses atributos à pessoa do Espírito Santo. Ele já é assim lá na eternidade. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Vamos falar um pouquinho agora sobre os símbolos do Espírito Santo? Compreensão do caráter e a atuação dele. E desta maneira, vocês estão vendo ali no gráfico, tá? A gente vê que a Bíblia usa determinadas figuras para falar da pessoa dele, né? Então nós temos aí a figura do fogo, que fala de purificação. Nós temos a figura da água, que fala de uma vida e de refrigério. Nós temos a figura do vento, que é um poder invisível, né? A pomba, muito conhecida, né? Essa pomba já gerou muita polêmica aqui nessa igreja. Tem muita história, tá? Essa pomba, tá? A pomba que foi no ombro de Jesus, ali sobre Jesus, quando ele foi batizado. E o óleo, gente, a unção. Tá? Então são figuras que nós vemos na palavra de Deus, né? E os símbolos do Espírito Santo também são arquétipos. O que quer dizer isso? Em literatura, arquétipo é uma personagem, tema, símbolo comum a várias culturas. Ou seja, o que para nós traz essa visão, porque quando você fala de fogo, você pensa em algo poderoso, algo que queima, algo que destrói também. Um arquétipo é quando ele diz o seguinte: essa mesma figura que para nós traz essa ideia, em outra cultura também o faz da mesma maneira. Claro, não associada a uma divindade, vamos dizer assim, necessariamente, mas eles têm a mesma visão que nós, né? Em todos os lugares, o vento representa forças poderosas, porém invisíveis. A água límpida que flui representa o poder e o refrigério, sustentador da vida, e a todos os que têm sede física ou espiritual. O fogo representa uma força purificadora, como na purificação de minérios, ou destruidora, frequentemente citada no juízo. Tais símbolos representam realidades intangíveis, porém genuínas. Vento, na palavra hebraica ruach, tem amplo alcance semântico, pode significar sopro, espírito ou vento mesmo. É empregado em paralelo com nefesh, né? Nefesh. O significado básico de nefesh é ser vivente, ou seja, tudo que tem fôlego. A partir daí, seu alcance semântico desenvolve-se ao ponto de referir-se quase todos os aspectos emocionais e espirituais do ser humano vivente. Então, estes são os principais símbolos que a Bíblia mostra. Vamos ver lá em Atos 2:3, né? Que fala do fogo. Nós vamos ver em João 7:37 e 39. Nós vamos ver o vento lá em João capítulo 3, verso 8. Nós vamos ver o óleo em Atos 2:2. Tá? Então, a Bíblia está repleta de todos esses símbolos ligados à pessoa do Espírito Santo. Amém? E agora, queridos, para a nossa sinopse dessa segunda parte, a divindade do Espírito é confirmada
por seus atributos e símbolos revelados. Na primeira parte da nossa aula de hoje, nós identificamos o Espírito Santo como uma pessoa, ok? Porque ele tem emoções, ele tem vontade própria, ele tem ações que ele mesmo determina e decide. É uma pessoa, só uma pessoa pode agir dessa maneira. Nessa segunda parte, nós vimos que os atributos que lhes são natos, ninguém deu para ele, provam que o Espírito Santo é divino, tá? Faz parte da divindade, tem a mesma essência de Deus. E agora nós vamos ver as obras do Espírito Santo, que é a terceira e última parte da nossa aula de hoje, e ela vai falar de algo que nós experimentamos todo momento, diariamente, né? O Espírito Santo é a encarnação. O Espírito Santo foi o agente divino na concepção de Jesus. Jesus foi concebido, tá? Concebido no ventre de Maria por uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo é a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção. Onde está escrito isso, Cleiton? Lucas, capítulo 1, verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando o anjo chega para Maria, ele traz essa mensagem para Maria. Ela fala, Senhor, mas eu não tenho contato com homem algum, como vai ser isso possível? O anjo responde para ela, vai descer sobre ti, Maria, a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te tomar. E o que vai ser gerado dentro de você é o Santo de Deus. Obra do Espírito Santo na encarnação de Jesus. Em Mateus 1,8, embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois também foi gerado na eternidade. Nós já vimos isso, o pastor Reginaldo nos ensinando sobre essa questão de ser gerado lá na eternidade. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho. Gálatas 4:4. O Filho assume a forma humana. Filipenses 2:7. O Espírito realiza o milagre da concepção. Mateus 1:20. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Detalhe importante, quem é que leva Jesus para o deserto para ser tentado? Quem foi? O Espírito Santo. Então Jesus, quando foi levado para o deserto, o Espírito Santo estava em todos os momentos da vida de Jesus, no seu crescimento, né? Até chegar à maturidade, o Espírito Santo conduziu todos os passos de Jesus, por onde ele ia, o que ele deveria fazer, como fazer. Era o Espírito Santo que mostrava para ele. 1:2 aqui. O Espírito Santo e a ressurreição. O Espírito Santo é o agente vivificador na ressurreição de Cristo e garante a nossa ressurreição final. Por quê? Porque ele está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós carregamos a maior força do universo. O maior poder do universo mora dentro de nós. Está dentro de nós. Estamos selados, irmãos. Selados. A Bíblia diz que nos últimos dias sairá um demônio, aliás, vários, né, milhões deles, que vão atingir a todos os homens da... Foi dada uma ordem para ele, olha, vocês não tocam na vegetação, vocês não tocam na natureza, tá? Vocês só vão tocar naqueles que não têm o meu selo. Estamos protegidos, irmãos, por essa presença maravilhosa dentro de nós. O Espírito Santo é o nosso protetor, o nosso guardião, o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso confortador. Amém? O que eu falei aqui está lá em Apocalipse, tá?
A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 21. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. Atos 2, 24. O Filho declarou possuir o poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. João 10, 18. E também 11, 25. E o Espírito Santo é o agente vivificador, porque está escrito, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, presta atenção, se ele habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8:11, Paulo falando aos romanos, dizendo, se você, acabei de falar aqui agora há pouco, habita o Espírito, levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai te vivificar da mesma forma. Paulo atribui ao Espírito a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição. Amém, irmão? Isso é poderoso demais. Deus nos colocou num patamar que, infelizmente, muitos de nós ainda não têm a compreensão devida e, por causa disso, damos muito pouco valor a isso. Caramba, Deus colocou em nós o seu próprio Espírito. A maior força de todos, o maior poder de todos está habitando em nós agora, nesse exato momento. E é a nossa garantia da nossa ressurreição no último dia. Em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, nós vemos isso. A atuação do Espírito nessa obra comprova a sua plena divindade. Então aqui nós estamos vendo, nós vamos agora, aqui é outra coisa linda também. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não somente nos convence do pecado, mas também promove a transformação, tá? Está em 2 Coríntios 3,18, no convencimento, está em João 16,8. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Efésios, capítulo 1, verso 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por favor, não deixem de olhar essas referências. A santificação possui duas dimensões. Preste atenção nisso aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Preste atenção. A santificação possui duas dimensões. A primeira delas é posicional. E a outra, tá, que nós chamamos de progressiva. A posicional, irmãos, é no momento da conversão. Deus te tira da posição de ímpio, de alguém que está indo para o inferno, e te reposiciona diante dele como um santo na luz. Isso é feito na conversão. Aceitei a Jesus de todo o meu coração. Aceitei, não odeio essa palavra. Não, a gente não aceita Jesus, ele que recebe a gente. Mas eu me entreguei a Cristo. Falei, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Faz de mim o que o Senhor bem entender. E isso foi de forma genuína. Foi de forma perfeita. Então, Deus nos tira da posição que estava nos levando para o inferno. Nós estávamos, todos nós aqui, indo para o inferno. Todos nós. E a gente fica assim, com essa cara de não entender muito. Mas o fato, meus irmãos, é porque a gente não sabe exatamente o que significa o inferno. Mas é o pior de todos os pesadelos. É o pior de todos os pesadelos. E desculpem os irmãos que já chegaram a visitar o inferno, que tem alguém, sempre aparece alguém na internet dizendo que Deus levou ele para o inferno para visitar lá. Amém? Eu não vou discutir esse fato. Mas embora esses irmãos tenham ido lá, o inferno é bem pior do que eles imaginam. Muito pior, irmãos. Estávamos indo para lá e o Senhor nos tira dessa posição, nos tira do caminho largo,
nos tira da perdição eterna e nos leva para o caminho estreito, para o caminho de luz. Nos faz atravessar a porta estreita. Reposicionamento. Fomos reposicionados. Ao menos alguns de vós, eu vou ler o texto agora de 1 Coríntios 6,11, confirmando essa dimensão posicional que acontece na conversão. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. No ato da conversão, é exatamente isso que acontece. Somos lavados dos nossos pecados, somos purificados de toda a nossa imundície e somos reposicionados de Deus. Deixamos de ser inimigos. Éramos inimigos de Deus. Deixamos de ser inimigos. Não somos mais inimigos dele. Estamos em paz com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Agora, qual é a outra forma também? É a progressiva. A partir do momento que você é reposicionado por Deus, através de Jesus Cristo, tá? Diante dele, aí vem a outra, que é progressiva, como um processo contínuo de transformação, que é o quê? A nossa, bora gente, palavrinha mágica, santificação. Nossa santificação, que é um processo. E onde está escrito isso? Hebreus 12,14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. A santificação é nossa responsabilidade, mas é o Espírito Santo que nos comanda. Não é o que nós achamos, é o que o Espírito Santo determina através da palavra de Deus. Amém? Vou falar uma coisa para vocês. Para mim, o sinônimo de santificação é renúncia. É renúncia, meus irmãos, todos os dias. Você se converte, você vem, já falei isso até para uma pessoa uma vez, você vem cheio de, quem morou na roça sabe o que eu estou falando aqui, você vem cheio de carrapicho, você entra no mato, aí quando você sai do mato, está cheio de carrapicho, você tem que ficar tirando aquele troço, espeta o dedo, machuca, né? Eu passei muitas vezes por essa situação. E quando a gente se converte e a gente vem para Jesus, a gente traz alguns carrapichos grudados em nós. E só tem um jeito da gente perdê-los. É através da santificação. É um processo que só vai acabar ou na nossa morte ou na nossa glorificação quando Jesus voltar. Até lá, meus irmãos, vamos ser motivados pelo Espírito Santo, pela pessoa dele, tá? E são experiências interessantes. Eu sei que cada um de nós aqui tem a sua. Eu tenho as minhas. Era orgulhoso, mas ainda sou um pouquinho. Era muito orgulhoso. Aí o Espírito Santo foi amassando, amassa aqui, amassa dali, né? Faz ralar a cara no chão muitas vezes. E aí você vai perdendo isso. E você vai abrindo mão disso. Porque isso vem através do reconhecimento. É um trabalho em conjunto, onde o Espírito Santo mostra, você tem que corrigir isso aqui, cara. Aí você não corrige. E Deus te dá um espaço, Ele te dá um tempo para você corrigir. Se você não corrigir, Ele vai corrigir para você. Hebreus, né? Qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? Hã? No momento, aquilo lá é terrível, não é nada gostoso, mas depois nos traz gozo e alegria. É isso, meus irmãos, que é a santificação. Um trabalho onde o Espírito Santo te mostra, aí você, amém, Pai. É aquele relacionamento que não é de Deus, mas você insiste com ele até você quebrar a cara. Né? É isso, queridos. Tudo aquilo que nos atrapalha e nos dificulta. O Espírito Santo habita no crente desde a sua regeneração até a sua glorificação. É o que eu falei agora há pouco aqui. Amém? E requer, né? E requer a cooperação do crente. É um trabalho em conjunto, como eu falei. Se nós pertencemos a Cristo, nós vamos fazer o que Ele quer. E esse é um ponto que a gente bate de frente, e eu falo isso porque todos nós já batemos de frente com Jesus em determinado aspecto. Né? Até Paulo bateu de frente com ele.
Então, a gente precisa entender que é a vontade de Deus e não a nossa. É o que Deus quer e não o que nós queremos. Esse que é o ponto. Em Gálatas 5,16, nós lemos o quê? Andai em espírito, e adverte, não entristeçais o espírito, conforme nós lemos aqui em Efésios 4,30. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do espírito. 1 Pedro 1,2. Essa ação atesta a deidade do espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Ezequiel capítulo 36, versos 26. Somente o Espírito Santo pode transformar uma pessoa. Eu não vou conseguir transformar ninguém, bem que eu gostaria. Gostaria imensamente de poder transformar a cabeça dos meus filhos, mas eu não consigo. Por mais que eu fale com eles, por mais que eu suplique a eles, por mais que eu mostre a eles a direção que eles tomaram e as implicações que traz essa direção, eu não posso alterar isso na cabeça deles, se o Espírito Santo não falar a eles primeiro. Percebem? Então nós não temos essa capacidade, esse poder. Com isso, meus irmãos, a sinopse dessa terceira parte, as obras do Espírito Santo, encarnação, nós vimos, ressurreição, nós vimos, santificação, revelam o seu poder e atuação contínua na vida da igreja. Qual é a conclusão que nós chegamos nessa lição, queridos? O Espírito, ele é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Vimos isso lá nos atributos e nas características pessoais do Espírito Santo. Mas também na sua obra maravilhosa, porque ele é o nosso Consolador e ele continua a obra de Cristo e habita nos crentes. Amém? Vamos revisar o que nós aprendemos? O Espírito não é uma força impessoal. Infelizmente, algumas pessoas se apegam a isso. Nem é uma energia ou uma influência, mas é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Aí a pergunta, cite 3 características apresentadas na lição que confirmam essa verdade. O Espírito Santo, ele tem mente, ele tem vontade e ele tem emoções. Só pessoas têm essas qualidades. Pode ser entristecido, tá? Ele guia, nos ensina e distribui os dons. Segunda pergunta. Cite 3 dos atributos divinos do Pai e do Filho que podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo apresentados na lição. Onipotência, onisciência, onipresença, a eternidade, além de outros atributos. Terceira pergunta. Quais os 5 principais símbolos representativos do Espírito Santo mostrados na lição? Nós vimos agora há pouco o fogo, a água, o vento, o óleo e a pomba. Quarta pergunta. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta. Em que episódio que ele faz isso? No episódio da ressurreição de Cristo. Tanto é que o mesmo Espírito que trabalhou na ressurreição de Jesus, ele habita em nós e nos garante a nossa ressurreição também, quando chegar o dia. E a última pergunta, irmãos. Quais são as 2 dimensões da santificação? Precisamos entender isso, tá? Uma é posicional, e é feita na conversão. É aquilo que eu falei, é um ato divino. Só Deus faz. Só Deus faz. Então, você tirado de uma posição, e você está distante dele, você é inimigo dele, e é passado por uma outra posição, que a partir daquele momento você se torna um filho por adoção. Percebe? E passa a ter tudo aquilo que um filho tem. No entanto, tem uma parte que nós temos que cumprir. Tá? Que parte que é essa? É uma parte que é chamada de progressiva, que é a nossa santificação. Uma responsabilidade que nós temos, porém não fazemos ela sozinho. E aí, meus irmãos, a questão dos usos e costumes, perdoa-me, eu tenho que falar isso aqui, tá? Vem muito nessa esteira aqui.
Porque alguém diz que se você ficar cabeludo, você é santo. Porque alguém diz para você que determinada coisa é assim ou assado. Amados, se você conhece a Bíblia, se você estuda a palavra de Deus de verdade, e você não delega isso a terceiros, nem mesmo ao pastor, você não cai nesse tipo de engodo. Nem nesse e nenhum dos outros. Então, a santificação é um processo contínuo, onde você vai buscar a face do Pai. E quando você estiver lendo a sua Bíblia, naquele momento, e aqui nessa igreja, pelo menos, a gente insiste, bate na tecla e perturba a ideia de vocês mesmo. Leiam as suas Bíblias. Não deixe de lê-la. Não deixe de ter o seu momento a sós com Deus. Porque é ali que Deus vai falar contigo e vai mostrar e vai te confrontar e vai dizer, cara, tu tem que mudar isso. Ou você muda ou eu mudo. Percebe? É assim que funciona se a gente quiser andar de uma forma santa diante de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?